Vamos lá amanhã, então, né? No jardim, conhecer, né? Trabalho de campo. Um pouco provocando a gente aí, né? Roberto, passar as palavras, então. Obrigado, boa tarde. Eu vou colocar 3 dúvidas. Eu não venho trazer certezas, eu venho trazer questões para a gente debater e acho que talvez a gente possa vir a construir projetos efetivos nesse processo que a gente está. A primeira grande dúvida que eu tenho diz respeito ao seguinte: quando a gente estuda a Terra, quando a gente toma o planeta Terra, com T maiúsculo, nós aprendemos que ao longo de milhões de anos houve um conjunto de transformações, de mudanças, que agiram várias forças nessa transformação. Então, diante dessa situação atual, fica a pergunta: o que pode e deve estar mudando? E o primeiro ponto que eu acho que traz uma série de dúvidas para a ciência, e aí sem qualquer negacionismo, é que a esse processo de milhares de anos dessa escala de tempo se entrelaçam e se articulam forças que podem estar acelerando determinados processos. Essas forças advêm no último meio século de uma combinação, de um modo de produzir com uma ideia de moderno, de modernidade. Eu acho que a gente precisa incluir a ideia de progresso, a ideia de ciência mesmo dentro dessa visão iluminista. Foi-nos colocada a possibilidade de que nós estaríamos, para simplificar, melhorando de vida. Que bastava modernizar, que havia um atraso, e que ao modernizarmos o atraso, nós estaríamos num mundo melhor. Isso que foi nos colocado. Chegamos no século XXI e constatamos, pelo menos, uma grande interrogação em relação a isso. Eu vou tomar aqui um ponto da anotação que está fundamentada no Bruno Latour, em que ele diz que desde o século XVI há um processo estabelecido de colonização, de modernização, de crescimento contínuo. Aliás, era o crescimento e depois o desenvolvimento que iria nos libertar. E depois, e eu quero afastar desde logo qualquer questão negacionista, estou usando os termos do Bruno Latour, antropólogo, da ciência como padrão ouro epistêmico. É como se a epistemologia se resumisse à ciência estabelecida. E que, portanto, se nós combinássemos crescimento, ciência, tecnologia, progresso, recursos, nós estaríamos construindo um mundo extremamente alvissareiro à época. Estaríamos nos libertando das trevas, estaríamos nos libertando do atraso e, portanto, progrediríamos. Qual é o ponto? O ponto é que abre-se uma imensa interrogação por esta conjugação de forças da natureza até então com as forças que advêm desse processo capitalista combinado com esse processo de modernização. Agora, a pergunta não é remeter isso
para os outros. A pergunta começa, eu acho, dentro da própria universidade, e em particular da Universidade Federal do Espírito Santo. E são duas perguntas. Tem sentido nós mantermos a divisão geografia física e geografia humana? Todos os antropólogos lidos para esse processo dizem, olha, o binômio, mais do que isso, a dicotomia natureza-cultura se rompeu. A relação homem, essa segmentação homem-natureza se rompeu. A relação sociedade-natureza é outro processo que se rompeu. Como é que nós vamos hoje dizer que um determinado evento extremo advém ou da mudança climática ou da natureza? Qual a componente? Os ciclones no sul do país. Será que são fenômenos da natureza ou será que são fenômenos da natureza potencializados por essas outras forças advindas desse galopante processo capitalista combinado com a modernização? Ninguém é capaz de distinguir mais. Um terremoto num determinado contexto pode estar sendo acelerado por essas forças? Então, acho que aí tem um primeiro ponto. E nós estamos com o nosso conhecimento plenamente desconectado dessa mudança. Aliás, a universidade sempre foi isso, né? Ela prima por essa inércia. Nós temos dificuldade. Quer dizer, não se trata de juntar todo mundo, mas se trata de analisar que o físico, do ponto de vista do natural, e a sociedade não mais tem qualquer dissociação. Por exemplo, nós vemos no período de chuva ter deslizamentos frequentes de terra. Esses deslizamentos será que são decorrentes de um evento extremo por conta apenas da mudança climática ou da mudança climática combinado com a natureza? De um ciclo. Então eu acho que nós precisamos começar por um dever de casa. Temos que debater fortemente essas questões, né, no âmbito dos nossos trabalhos e das nossas pesquisas, a partir da ideia principal de que esse rompimento natureza-cultura é datado de um momento, e que esse momento tem a ver com a constituição do moderno. Aí eu entro no segundo ponto, e aí recorrendo ao professor Carlos Walter na abertura. Natureza é alguma coisa que não existe em algumas sociedades. E nós fizemos o quê? Um progressivo afastamento da Terra. Com T maiúsculo. Nós fizemos Terra com T maiúsculo, tentamos entender, depois colocamos Terra com T minúsculo, e aí passou a ser muito solo. Depois nós fomos para o espaço. E aí não é nenhum trocadilho. O que nós passamos na maioria dos nossos trabalhos em algumas áreas? Principalmente no debate, arquitetura e geografia. Processo de produção do espaço. Eu já de um espaço completamente destruído. Tratava-se de ver como é que esse espaço economicamente era produzido. Aliás, de como se criava solo na produção desse espaço. E aí, por uma vertente eminentemente econômica. Porque ambiente é outra coisa, natureza é outra coisa, e vem dessa brutal segmentação.
Eu vou rapidamente passar, e aí recuperando, por algumas outras cosmovisões que nos fazem pensar nisso. Por exemplo, hoje nós admiramos por que as sociedades indígenas mantêm a floresta em pé. E eu comecei a me interessar por isso. Existe um livro, inclusive, em português, chamado Terra, Floresta, do Bruce Albert e do Davi Copenau, onde eles não separam terra e floresta. Não há a terra e há a floresta. Terra e floresta estão imbricadas. Isto leva à ideia de que nós não temos floresta de um lado, mais uma vez, e terra de outro. Existe um livro do Instituto Socioambiental que trata disso. Aliás, é terra com T minúsculo, hífen, floresta. Só para dar mais 2 exemplos, a ideia de território. E aí, tomando uma outra coisa dos quilombolas, território não tem a ver só com delimitação. Território não tem a ver só com o poder. Território é a possibilidade de um modo de vida. De vida. Portanto, a questão crucial passa pela vida. E a defesa do território é uma das condições para garantir um modo de vida. Agora mesmo acaba de sair uma imensa coletânea sobre terra, do ponto de vista dos indígenas e dos quilombolas, e conflitam com todos os nossos conceitos. A pergunta é: vamos mudar os nossos conceitos? Vamos adequar? Vamos minorar? Diante dessas novas formas e saberes de ver o mundo? Ou a ciência da universidade tem a palavra final? Para pegar uma outra antropóloga, Anna Tsing, ela nos diz o seguinte: olha, daqui para frente nós vamos ter que lidar, não é mais com o espaço, mas nós vamos ter que lidar com espaços contaminados, com espaços dilapidados, com espaços de sangue, com espaços de guerra. E o que nós vamos fazer com esses espaços? Ela até diz: a arte de tentar estabelecer a possibilidade de mundos nesse espaço. E ela faz isso com cogumelos. Mas ela diz o seguinte, e esse é o outro ponto crucial que, de certa forma, perpassou muito debate. Isso pressupõe abandonar um conceito que ela chama de escalabilidade. E é muito interessante porque ela está lá, mas ela está olhando ao mesmo tempo num diálogo que eu acho pós-colonial muito interessante, que ela diz assim: olha, o Brasil está fundamentado no conceito da plantation. É a plantation do agrotóxico, é a plantation da energia. Nós somos um país imenso que busca uma integração e que tem uma terrível dificuldade de considerar mundos diferentes. Tanto é que nós somos ávidos por um projeto de uma única nação. E ela diz: os indígenas constituem uma nação.
Então, a escala nos seduz, a escala nos encanta desde o início. Agora não é só a escala que ela diz do tamanho da terra, é que a escala, a escravidão, os grandes portos para exportação, as grandes plantas para exportação. Então, ela diz, olha, com esse conceito de Brasil grande, de escalabilidade, de economias de escala, nós não construímos mundos possíveis. Terceiro ponto, só para dar tempo para a gente conversar. Acho que temos, a partir de tudo isso, questões políticas decisivas. E nós amamos o Estado. O Estado que eu digo é as instituições. O primeiro ponto, eu acho que passa por isso. Como construir projetos que possam, por exemplo, atender lá aquele conjunto de pessoas que vivem em Areal, em Regência. E como garantir as condições de autonomia e gestão dos projetos. Certamente, toda vez que a gente se dirigir ao Estado para fazer isso, a tentativa vai ser de controle. Mas nosso pensamento, como dizem todos esses antropólogos, ele é estadocêntrico. Ele clama por políticas públicas. Mas ele clama por políticas públicas feitas a partir do Estado. Como nós vimos ontem aqui, quer dizer, esses diferentes mundos que estão presentes no litoral e ao longo do Rio Doce, eles não constroem seus projetos de vida. Nós temos até os territórios de cidadania, como foi feito no governo passado. Mas há uma tentativa, ao mesmo tempo, de controlar a cidadania, porque pode escapar. Pode escapar do controle. Imagine algo como a constituição desses inúmeros grupos, né? Inúmeras possibilidades. E aí, a coisa a partir do Estado, eu gostaria de terminar com isso, me chocou muito a discussão ontem sobre a apropriação das empresas do crime ambiental para ganhar dinheiro. E eu tinha visto há pouco tempo, e depois me lembrei, de um vídeo que eu recomendo, que se chama Café Chernobyl. Até porque esse vídeo tem a seguinte característica. Ele quer dizer que não tem só a grande mudança climática global. Nós estamos com uma multiplicidade de mudanças da Terra em todo o mundo. E não é só a mudança do clima. E aí é interessante, para colocar para o debate, bem resumidamente, todo mundo sabe a Chernobyl, que inclusive voltou a ganhar espaço pela coisa da energia nuclear, que a comissão do Antropoceno escolheu lá o lago, e principalmente a questão de alguns isótopos relacionados a plutônio, porque eles estão muito pouco presentes na natureza, e é uma das poucas energias que foi, no limite, criada. Há aquele processo lá de rompimento lá, então, da estação nuclear. Pois agora, para encurtar, mesmo com todo o processo, o que essa área passou a ser?
um lugar de turismo internacional para ver os efeitos do que pode gerar uma tragédia nuclear. E numa das construções onde se encontrou menor radioatividade, tem um café. E as pessoas que vão a esse café, elas são avisadas, olha, está chegando o tempo limite da radiação possível que você pode sofrer sem danos. Mesmo para o turismo, e tem frequentemente isto presente. Então eu acho que talvez a gente tenha que dar conta da heterogeneidade da catástrofe ambiental. E aí tem uma outra antropóloga, Isabelle Stanger, que tem um livro chamado No Tempo das Catástrofes. Ela diz o seguinte, olha, Gaia vai estar promovendo uma intrusão na Terra que nós, cientistas, e ela também é química, não conhecemos. Nós não sabemos o que fizemos com o planeta. Claro que nós podemos atenuar, mas nós não conhecemos. E talvez precisa esse mínimo de humildade da ciência para a gente debater o processo. Muito obrigado.